E tem anime novo na área, Pad Games. Pokémon ganhou um novo anime, As Neves de Hisui, que na verdade é um web anime, né? É uma série anime produzida para a internet, especialmente para o canal Pokémon no YouTube e para a Pokémon TV, que é o aplicativo da Pokémon. E é um anime que se baseia aí nas histórias do jogo Pokémon Legends Arceus, ou Arceus, em bom português, né? E estreou essa semana, pra ser mais preciso, estreou ontem, dia 18 de maio, ontem é a data de gravação desse vídeo, né? E, cara, que animezinho show, é uma produção do Wit Studio, que muita gente conhece lá pelas primeiras temporadas, ou a primeira temporada, se não me engano, de Attack on Titan, que é um anime bem popular. E um estúdio que está trabalhando aí com o Pokémon, numa parceria inédita. E a gente vê aí uma história inédita na região de Hisui, né? Onde a gente tem o personagem protagonista e a gente vê um pouquinho do passado dele com seu pai, ali pela região de Hisui. Eles não são de Hisui, são de uma outra região e estão por ali explorando e tal. E a gente vai comentar um pouquinho sobre o que a gente achou desse anime e, enfim, foi bom? Não foi bom? Queremos mais? Não queremos mais? E é isso. Pad, já vou passar pra você. Primeiro, quais foram as suas impressões desse novo anime, As Neves de Hisui? Bom, vamos lá, né? Nós temos aí recentemente, num passado bem recente, os curtas de Pokémon, né? A gente teve o Twilight Wings, a gente teve aí as últimas minisséries de Pokémon, aí também do... Como é que era o nome? Era o Generations? Gerações, né, que também eram curtazinhos ali de diversos estilos artísticos também. E agora a gente tem aí As Neves de Hisui, né, com o primeiro episódio que é o Rumo ao Azul Gélido, onde a gente vê esse personagem, né, o Alec, né, contando um pouquinho sobre a lenda de um Pokémon que aparecia ali na floresta de Alabaster, né, que era um Pokémon que ele era maligno, mas que se tornou maligno, porque ele foi maltratado pelos humanos, né? E aí a gente descobre que é o Zoroark, né? Nessa lenda, nessa história. E o menino Alec, ele se encontra ali com um pequeno Zorua no seu caminho, ali em algum momento em que ele tá sozinho pela floresta de Alabaster, né? Inclusive um Zorua Shine, né? Ele teve mais sorte do que eu pra achar Shine em Hisui. Imagina, o primeiro Pokémon que você encontra na sua vida e pá, é um Zoro e é Shine. Nossa, Shine. Nossa. Quais as chances? Aí os matemáticos estão fazendo as contas nesse exato momento, 1 para 1 milhão. Mas, cara, o Studio Witch, ele é, como o Gusta bem colocou, ele é conhecido pelas 3 primeiras temporadas de Attack on Titan, né? Antes ele mudar pro mapa. E a gente vê aí como eles são um estúdio muito bom, né? Inclusive, eu vi muita gente comentando na internet sobre como fez bem pro Witch se desvencilhar um pouco de Attack on Titan nesse sentido, porque eles agora têm tempo para trabalhar, tem até uma staff mais tempo para poder entregar um trabalho, e aqui a gente já começa um primeiro episódio que, assim, ele é muito simples, ele não tem uma história muito mirabolante nesse início, pelo menos nesse primeiro episódio, mas ele já te intriga, né? Ele tem um storytelling muito legal, assim, que ele te intriga no mistério desse mistério da floresta de Alabaster e do Alec, ele contando a história do passado dele, e fora a animação que ela é sublime, assim, ela é muito fluida, ela é muito gostosa, e acho legal como o Pokémon tem investido nessas animações mais curtas, mas com qualidade, né? Então a gente tem qualidade de roteiro, a gente tem qualidade de animação também, né? E nesse primeiro episódio eu estou completamente vendido, minhas primeiras impressões são extremamente positivas. Eu quero ver mais dos episódios de As Neves de Hisui, porque eu particularmente gosto muito dessas animações, assim, com uma pegada mais artística, né? Que tem uma coisa mais... uma identidade muito, muito única, assim, né? E esse primeiro episódio me deixou muito contente. Gosto muito, quero ver mais e quero ver outras histórias, inclusive espero que o Studio Witch tenha oportunidade de mostrar mais coisas no futuro também, além das Neves de Hisui. E você, Gusta, o que você achou desse primeiro episódio? Cara, eu curti muito. E assim, a pegada que eu vejo nesse anime é que, assim, ele é uma coisa mais de apreciação do mundo Pokémon, né? E que é uma coisa que normalmente as animações trabalham bastante. Você olhar o mundo Pokémon e você apreciar, porque
o mundo Pokémon como ele é criado é tão rico e ele tem tantos elementos interessantes que o jogo em si, a gente gosta de explorar no jogo, a gente se imerge nesses ambientes lá no jogo, só que é diferente quando você pode assistir e ver uma coisa bem trabalhada e que tá representando aquilo de uma maneira tão boa, sabe? O anime regular de Pokémon, por ser um anime semanal, uma produção mais rushada, não consegue trabalhar tão bem isso, mas muitas vezes essas séries, Gerações fez isso, Evoluções fez isso, enfim, você consegue olhar para o mundo Pokémon de um outro jeito e apreciar ele, sabe? As paisagens, a natureza, como os Pokémons interagem com esse ambiente. Enfim, aquela cena que tanto o Zoro quanto o... Como é o nome do protagonista? O Alec? Alec. Tanto o Zoro quanto o Alec, eles estão rolando ali neve abaixo e pá! Caem assim meio que num precipício, que seria um momento de tensão. É um momento maravilhoso, tem aquela cena acho que é o pôr do sol, e nossa, aquilo é muito bonito. Uma contemplação do mundo, assim, né? Exatamente, e o estúdio consegue trazer isso muito muito bem feito na animação do episódio. Eu acho isso muito interessante, porque o roteiro em si não tá nada demais. É uma história que ela é intrigante, mas ela é simples. É isso, a gente tem o pai do Alec que, enfim, ele claramente tem alguma resistência com os Pokémon. Eu acho que ele deve ter tido uma experiência traumática no passado com relação ao próprio Zoroark. E do outro lado a gente tem o Alec, que é super curioso. Ele já aparece desde o início aquela máscara de raposa, o que eu achei muito interessante porque é um tipo de coisa que no Japão feudal, né, existia muito de você ter essas máscaras que representavam os Onis, os yokais, enfim. Isso existia muito, a gente vê isso muito em animes, né? Tipo, Demon Slayer mesmo tem lá o cara com a máscara de Tengu, enfim. E aí, só que aqui a gente tem isso adaptado pro universo Pokémon, a gente vê uma máscara de raposa, que seria talvez um yokai, se a gente fosse pensar numa história do mundo real. E aí aqui a gente tem isso traduzido para o Zoroark / Zoro de Hisui, né? E ele já tem essa máscarazinha, ele meio que talvez acha essa máscara legal, mas não sabe bem o que ela significa. E ele se espanta quando vê um Pokémon de verdade, ele não se reconhece com aquela máscara, né? E é uma coisa muito legal também que o Zoro, ao ver ele mascarado, o vê como um igual. Quando a máscara cai, ele entende que é um humano e fica nervoso, enfim. Essas nuances, essas formas sutis de contar as coisas é interessante, por mais que seja uma história simples. Você tem muita emoção envolvida, tem muito sentimento ali, e não só sentimento de ver um Pokémon e tal, mas sim o sentimento de experiências. Eu acho muito interessante como o anime faz isso. Não, acho que assim, não é um anime pra você pensar, é um anime pra você apreciar, né? E pra Uhum, você estar ali isso. aproveitando cada segundo, cada frame, a cada vislumbre, cada paisagem que ele te mostrar, né? Essa interação humanos e Pokémon que a gente já vê no jogo. Pra quem não jogou o Legends Arceus, né? Eles têm essa dificuldade de se relacionar com Pokémon, que eles veem como criaturas perigosas. Então, tem toda essa construção durante todo o jogo para você mostrar que os humanos podem, né, conviver com Pokémons, que é uma coisa que a gente já sabe isso no presente da história principal de Pokémon, só que como a gente está falando de um passado, né, no momento em que humanos e Pokémons não são unidos, eles não têm parceiros, né, e aí a gente vê o nascer ali, quem sabe, a gente não sabe, mas o nascer de uma nova amizade, né, esses detalhezinhos que o Gusta pontuou são muito legais, assim, porque o Zoro, quando ele vê o Alec com a máscara, né, ele fala assim, ué, mas é um Zoroark, tá? Ele, tipo, parece que ele entende. É igual um gato, que o gato olha pra você, ele acha que você é um gato grande, né, e aí é muito isso, assim, é um Pokémon que ele olha pra você e ele pensa que ele é um Zoroark ali e tudo mais.
E aí eu quero ver mais essa história, né? Porque assim, por mais que a história seja simples, a gente nunca recusa um bom arroz com feijão, Uhum. né? Sejamos bem, bem claros aqui, que arroz com feijão gostoso, arroz com feijão de mãe, de Bem vó, assim, ó, temperadinho ali, ó. bem temperadinho, gostoso de comer. Então, assim, não estou recusando de forma alguma. Eu gosto muito quando o Pokémon se aventura em contar histórias diferentes, que é uma coisa que às vezes nos jogos fica faltando. A gente sente Sim. assim que poderia ser desenvolvido algumas coisinhas ali, alguns plotzinhos ou alguns detalhezinhos que poderiam ser mais bem trabalhados, né? Mas eles precisam seguir ali com uma narrativa muito bem definida. E aqui eu tô sentindo que nesses curtas que eles têm feito, né? Desde o Twilight Wings, eles estão se aproveitando para explorar coisas diferentes do mundo Pokémon, né? É como você pegar um conceito que a gente já tem muito bem definido na nossa cabeça, mas você dá camadas e você dá outras visões, né? Então essa relação entre humanos e Pokémon que não existia em Hisui, né? E agora de um personagem que ele não faz parte dessa região, ele vem ali a cada X tempos, acho que não lembro se é a cada um ano, mas a cada tempo ele e o pai dele vão até essa região, né, para fazer os trabalhos deles e tudo mais, e aí a gente começa a ver essa aventura entre um humano e um Pokémon. Ele é bem rapidinho, ele tem 6 minutos, e infelizmente, diferente de outros curtas do Gerações, né, do Chronicles, né, que ele também foi dublado no canal de Pokémon, esse só tá legendado em português, né, Eu ia colocar isso. mesmo no canal em português ali de Pokémon, a gente só tem as legendas. Mas quem sabe aí não chegue algum tempo depois a dublagem, né? Eu acho meio difícil, mas também foi uma coisa que eu fui pego de surpresa. Normalmente aconteceu com Twilight Wings, aconteceu com Gerações, aconteceu com Evoluções. A gente sempre tinha a estreia do episódio em inglês e não vinha pro canal em português ao mesmo tempo. No caso de Gerações até que vinha. Mas antes de Gerações não, tinha um certo delayzinho. E aí quando veio pro canal em português é dublado. Isso acontecia tanto aqui pro Brasil como pra América Latina, que vinha dublado em espanhol. Mas, dessa vez a gente não teve isso. A gente teve episódio, né, lançamento mundial, só que ele dublado em inglês com legendas em português. No caso, América Latina com legendas em espanhol. Então a gente só tem As Neves de Hisui em 2 idiomas, que é em japonês e em inglês. Isso pra mim foi um problema, eu não entendi por que não fizeram isso, já que vinham fazendo nas outras vezes, não sei por que mudou, mas pra mim foi uma perda, achei que foi triste isso. E outra coisa que eu achei triste é realmente a duração. A gente vai ter acho que 3 episódios desse anime, As Aves de Hisui, e vão ser provavelmente 3 animes curtinhos, de 6 minutos cada episódio, né? E eu acho pouco. Poxa vida, sabe? Tipo assim, aquilo lá em Generations, né, em Gerações, ok. E aí já repetiu esse formato em Evoluções, né, em Evolutions. Já teve isso em Gerações, já teve isso em Twilight Wings. Podia ter uma série um pouquinho maior pro YouTube, sabe? Ou um projeto assim que fosse pelo menos uns 15 minutos cada episódio. Já que vão ser só 3. Porque pelo menos os outros foram vários episódios, né? Dessa vez vão ser só 3. E Legends é um jogo tão legal, tem uma história tão boa, tem tanto pra ser mostrado, que eu fico triste de saber que vai ser só. É uma coisa muito boa, de uma qualidade incrível, pra ter só 3 episódios de 5, 6 minutos cada. Isso pra mim foi um peso, assim, sabe? Além do fato de a gente não ter ele dublado em português, e também para nossos irmãos aqui da América Latina não ter ele dublado em espanhol. Achei isso uma perda muito, muito grande. A relação de Pokémon com o português é uma relação muito complicada. Eles não gostam muito do nosso idioma. Tá bom que o nosso idioma é bem difícil, mas mesmo assim, infelizmente, a gente não tem essa. Assim, não queria usar essa carta, mas ainda bem que tem legendado, pelo menos, né? Já é alguma coisa, já é o mínimo. E assim, não é uma questão de fica aquela situação em que só tem no canal americano, só tem no canal japonês, né? Tem no canal aqui e tá legendado, a gente pode consumir, show. Né? Mas uma dublagenzinha teria sido bem, bem legal e de bom tom. E claramente também é um apoio à fansub, né? Porque assim, pô,
áudio em inglês, dublagem americana, pelo amor de Deus. A gente quer ver, se não for pra ver no nosso idioma, a gente vai ver em japonês. Então aí, cadê os fansubs? Você tem que ver, eles já fizeram, eles devem ter feito. Então depois eu quero ver, que eu não vi ainda com o áudio original, eu queria muito ver com o áudio original, porque, enfim, o trabalho de voz, de acting voice do Japão é, enfim, muito, muito bom. E dos Estados Se você Unidos quiser, Gusta, você pode dar bom. play num vídeo e play no outro. E aí você sobrepõe É os verdade, dois é filmes. verdade. Ai, mas é isso, assim, de todo modo, acho que é legal a gente ter esse anime. Tem esses probleminhas, né, como a gente já comentou, mas tá bem bonito, ficou um projeto que me surpreendeu e que, assim, é gostoso de ver. Então vale super a pena. Se você ainda não assistiu, você já pegou um monte de spoiler aqui nesse vídeo. Só que, assim, é aquilo que eu falei, a história não é o foco. E por mais que a gente narrasse o episódio inteiro, é um tipo de coisa que não substitui. Eu acredito que é importante assistir, porque é uma história muito bem animada. Cenários, personagens, os Pokémon, o Zoro fazendo o negocinho, a hora que conta a lenda do Zoroark, enfim. Eu gosto muito dessas animações de Pokémon porque a gente pode ver esse universo de Pokémon sendo trabalhado pelas mãos de estilos diferentes, artistas diferentes que a gente está acostumado, né? Aqui no caso a Game Freak, pelos jogos, ou o estúdio mesmo, né, de Pokémon, que é a OLM, acho que seria isso. E a gente pode ver, já viu o Pokémon pelo estúdio colorido, quando foi em Twilight Wings. A gente já viu algumas animações de estúdios diversos ali, quando teve o Pokétoon, que não veio oficialmente pro ocidente, mas a gente consegue acompanhar ali pelo canal japonês. Graças a esses vídeos, eles não são bloqueados. Então, assim, é legal ver Pokémon com tantas expressões diferentes artísticas, né? É bem interessante. Mas de modo resumido, se você é sommelier de animação, esse anime é pra você. Vai lá e pegue seu café e sua contemplação e vá lá assistir As Neves de Hisui. Exatamente, mas você que está assistindo esse vídeo no YouTube, deixa aqui nos comentários o que você achou das Neves de Hisui, se você concorda, como é que tá o esquema aí. Coloca aqui pra gente. E eu falo isso porque este vídeo está sendo gravado em live. Toda quinta-feira, às 9 da noite, tem live na Twitch da Casa do Carvalho, onde a gente faz aqui alguns comentários das principais notícias da semana do mundo Pokémon. Agora a gente vai ver com o chat o que eles acharam das Neves de Hisui, mas no YouTube eu espero os seus comentários. Então, pra vocês, um grande beijo e a gente se vê na próxima. Até mais.